Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a arte grega. Essa nossa aula é dividida em duas aulas. Hoje nós falaremos sobre a arte grega e na próxima aula falaremos sobre o teatro grego. Lembrando também que eu vou deixar nos cards aí para vocês a nossa aula onde nós falamos sobre a música, como que a música e a dança, e também falamos um pouco sobre o teatro funcionava lá para os gregos. É esse povo, essa cultura tão importante para o nosso desenvolvimento ocidental. Então, só para nos situarmos aqui na linha do tempo, continuamos a Idade Antiga, retomando aí, iniciando a Antiguidade Clássica, que acontece nos períodos aí greco-romanos, onde será muito citada lá na frente. Por isso que é importante você escrever as particularidades de cada um desses três períodos, porque nós iremos retomar esse material lá na frente, porque muitos movimentos e escolas retornam aos ideais greco-romanos. Então, aqui o fator de evolução dos povos helenos, né? Que era assim que eram chamados os não gregos, né? Como vocês podem verificar e onde eles se situam, né? Entre o Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo, foi a utilização do Mar Mediterrâneo e Egeu para o comércio. Outro fato interessante de relatar sobre a geografia da Grécia é que ela é um arquipélago, ou seja, ela tem um vasto conjunto de ilhas, muitas delas habitadas. A Grécia Antiga, pessoal, é dividida em 5 períodos: o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Aqui você pode falar para mim, mas, professora, você falou lá na primeira aula que a arte rupestre aconteceu lá 4.000 anos antes de Cristo e o pré-homérico aqui acontece de 2000 até 1100, né, antes de Cristo. Mas é que o que vocês têm que entender quando vocês estudam arte, né, contextualizando com a história, que um período não acaba em definitivo para se iniciar o outro, esses períodos se mesclam. Então, por isso que é um período pré-homérico, porque ele estava vivendo ainda lá daquele tempo lá da arte rupestre. Então, esses períodos vão se desenvolvendo, muitas vezes trazendo, eles não rompem em definitivo com a cultura passada, eles mesclam essa cultura passada com sua cultura presente, e por isso que eles vão sendo datados. É que os achados são encontrados nesse período onde há a datação, mas não que um período termina para se iniciar o outro, pessoal. Não esqueçam desse fato muito importante. As características da arte grega, que ela é uma arte racionalista, ela vê a razão ao invés da fé, a sociedade é fundamentada na inteligência. Aqui nós temos, né, grandes filósofos que vocês estudam até os dias de hoje aí, que são desse período grego. Ela é também uma sociedade antropocêntrica, que o homem é o centro do universo. Seus deuses são considerados como humanos, ou seja, também eles são povos politeístas, que cultuam vários deuses. O equilíbrio, o ritmo, a proporção e a harmonia, tudo para exprimir a beleza humana. O post-mortem não era valorizado, ou seja, depois da morte não é mais valorizado como acontece lá com a cultura egípcia. Seus governantes não eram deuses, mas seres mortais que usavam a razão em prol do seu povo. Por isso nasceu ali a democracia. Então são fatores importantes que, se vocês conseguirem linkar com a história, vocês tiram de letra na sua prova. Aqui o período homérico, né, ele traz referência ao poeta Homero, né, que escreveu 2 livros importantes, a Ilíada e a Odisseia. E são livros que narram 2 histórias épicas, né,
que para conseguir compreender como os gregos pensavam e se comportavam, né? Então eles tinham uma religião com diversos deuses, por exemplo, lendo esses livros você adquire esse conhecimento. A Ilíada conta a história de uma traição conjugal que culmina em uma guerra entre gregos e troianos, na qual os gregos se saem vitoriosos por conta da astúcia do soldado Ulisses. A Odisseia trata do retorno de Ulisses para sua terra natal, onde os deuses descontentes com o soldado grego infernizam seu retorno para chegar em casa. No período homérico, nós temos um aumento populacional, surgem as oligarquias e o surgimento da polis, né, das polis, que são cidades-estados. Surgem também as classes sociais, a propriedade privada e a arte tem uma grande importância social, como nós vimos lá na música, que a música se torna uma das artes, né? A música, tanto que a palavra música vem de musique tekne, que significa a arte das musas, né? São músicas que são feitas lá para filha de Zeus, né? Então é um período de muito crescimento cultural e artístico. As características da escultura é o naturalismo, representação fiel da natureza e do corpo humano, a ideia de movimento, quer do corpo ou das suas roupas, a perfeição na representação do corpo humano, a serenidade, pois as figuras não revelam qualquer sentimento na sua expressão, e a harmonia, existe proporção entre as várias partes do corpo. O que é muito utilizado ali nesse período é fazer essa geometrização do corpo humano. Então eles pegavam ali, como vocês podem verificar na figura de Doríforo ali, as partes do corpo eram proporcionais à cabeça humana. Então existia essa excelência, né? Essa perfeição na representação do corpo humano. Aí nós temos a arte grega, né? A matéria-prima para todas as esculturas é o mármore grande, onde ele tem uma rocha de grande dureza e é necessária muita habilidade para esculpi-la. E aí nós falamos um pouco sobre o período arcaico, onde eles começam a esculpir em mármores grandes figuras de homens. Primeiramente aparecem esculturas simétricas em rigorosa posição frontal, como vocês podem observar aí o Kouros, né? Que é a figura masculina dessa escultura. A figura feminina se chama Core. Então, quem gosta do perfume Kouros aí, olha, então vocês já sabem de onde saiu esse nome. Então, essas esculturas são simétricas em rigorosa posição frontal, com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Como eu já falei para você, o nome é Kouros para homem e Core para mulher. A arte clássica, né, que é a arte da Grécia Antiga, onde nós temos essa figura de suma importância, que é o Laocoonte e seus filhos, que ela está lá no Museu do Vaticano. O período da arte grega atingiu sua maior expressão com esculturas, arquitetura, o teatro e a música. As artes plásticas na Grécia Antiga tinham basicamente duas funções: decorar a arquitetura e pedir ou agradecer aos deuses. Então marque lá, pessoal, que nesse período nós tivemos o boom, a expansão da escultura, arquitetura, do teatro e da música. E como figura representativa, o Laocoonte e seus filhos, lá que está exposto lá no Museu do Vaticano. No período helenístico, aqui no século III a I a.C., o patos, muito pronunciado, olha o Laocoonte aí também em voga novamente, né? Então, o Laocoonte, ela é uma escultura que ela vem sendo recriada por outros artistas durante esse período. Vocês vão ver que alguns artistas lá do Renascimento se inspiram nela para desenvolver suas esculturas, a composição desequilibrada para valorizar o dramatismo, a expressão da dor física no rosto e da tensão muscular. Você vê os músculos muito bem desenhados já nesse período.
é o realismo expressivo, dramático do efeito teatral. Realmente, quando você observa essa escultura, dá para se dizer que você está num teatro, né? Dá para você entender que aquela figura está passando por um momento de dor ou um sentimento, né? Um sentimento de sofrimento. O abandono do realismo idealista e da serenidade que nós vimos que acontece lá no arcaico. Aqui o que nós não podemos esquecer, que também é muito cobrado em prova, é a arquitetura, são os 3 tipos de coluna que são desenvolvidos nesse período grego, que é o dórico, jônico e o coríntio, que é muito utilizado na arquitetura, nas edificações até os dias de hoje. Aqui vocês têm as formas de capitel e de friso e de voluta em cada um desses 3 períodos. E os artistas gregos buscavam representar através das artes cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e principalmente temas religiosos e mitológicos, já que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses e a mitologia está muito presente em suas obras. As grandes obras da arquitetura, como os templos, por exemplo, eram erguidas em homenagem aos deuses gregos. Aqui nós temos o Paternon, que é o exemplo, né, simbólico dessa arquitetura. Olha as colunas que eram empregadas durante esse tempo. E também aqui no estilo da pintura, eram usados muito vasos como decoração. Como vocês podem observar aí, pintura vermelha sobre fundo branco, a pintura negra sobre o fundo vermelho e a pintura vermelha sobre o fundo negro. Muito bem mencionado também em vários livros didáticos a questão dos vasos gregos, né, que tem um valor hoje inestimável. Aqui nós vemos, né, os ornamentos que eram utilizados nessa pintura, né, em peças decorativas que são as frisas, e a narrativa pictórica, ou seja, quais desenhos eram utilizados ali, a vida cotidiana desses homens, ou a exaltação aos deuses, ou a celebração, por exemplo, a comemoração de alguma vitória em suas batalhas. Aqui também outra técnica muito utilizada nesse período é o afresco, né? Onde temos uma cena de lazer entre homens chamada simpósio, e os gregos eram adeptos da escravidão, portanto o trabalho mais pesado, né, era realizado pelos escravos, enquanto os homens tinham tempo disponível para outras coisas, como o pensamento intelectual, artístico, filosófico, social e matemática, ou seja, o estudo era só para aqueles mesmo que tinham um berço, não era acessível a todos os povos. Aqui nós ressaltando que o afresco, só para vocês estarem situados, ele é uma técnica da pintura feita em parede na qual a superfície é previamente preparada com uma camada de gesso, né? Então é passado um gesso aqui e ainda úmido, como vocês podem observar, é feita essa pintura com a têmpera. A têmpera é uma tinta utilizada até os dias de hoje pelos artistas. Se você procurar aí no YouTube, tem vídeos ensinando você a fazer a têmpera, que ela é criada a partir de pigmentos naturais ou industrializados nos dias de hoje, né? Misturados à gema de ovo. Mas a durabilidade dessas pinturas é muito pequena, principalmente se elas forem externas. Com as chuvas, elas acabam desbotando. Então é isso daí que eu tenho para falar para vocês na nossa aula, né? Continuidade da nossa aula 3, que é a nossa aula 3.1, nós iremos falar sobre o teatro grego. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.